Quando a noite fica mais escura, algumas noites parecem não terminar. As horas passam, mas o peso continua. E talvez exista algo ainda mais difícil do que sentir dor. É sentir que tudo está saindo do controle. Naquela noite, Jesus já havia sido traído, preso, abandonado. Agora começaria algo diferente. Não seria apenas sofrimento. Seria exposição, acusação, humilhação. Porque antes da cruz, tentariam destruir sua voz, sua identidade, sua verdade. E o mais impressionante é que, enquanto todos gritavam, Jesus escolheu algo inesperado: silêncio, o caminho sob vigilância. As ruas estavam diferentes agora. Não havia multidão celebrando, não havia ramos, não havia gritos de esperança. Apenas passos, guardas, olhares, tochas cortando a escuridão. Jesus seguia sendo levado, amarrado, mas existia algo estranho naquela cena. Mesmo preso, ele parecia mais livre do que todos ao redor. Não existia desespero. Não existia tentativa de escapar. Não existia negociação. Como alguém consegue permanecer firme quando tudo está desmoronando? Talvez porque Jesus já tivesse decidido no jardim. Existem decisões que vencem batalhas antes mesmo delas acontecerem. O primeiro julgamento, Jesus foi levado diante das autoridades religiosas. Pessoas influentes, respeitadas, conhecedoras das Escrituras, homens que passaram a vida esperando pelo Messias. E quando ele chegou, não conseguiram reconhecê-lo. Isso deveria nos fazer pensar. Porque é possível conhecer palavras sobre Deus, e ainda não reconhecer Deus quando ele aparece. Começaram perguntas, acusações, testemunhos, pessoas surgindo, histórias desencontradas, frases retiradas do contexto, interpretações distorcidas. Nada encaixava, mas havia pressa. A decisão parecia pronta antes do julgamento começar. Quando a verdade não é suficiente, existe algo doloroso nessa cena. Jesus não estava sendo condenado por falta de verdade. Estava sendo rejeitado apesar dela. Às vezes acreditamos que explicar melhor resolverá tudo. Mas nem toda resistência nasce da falta de informação. Algumas pessoas não querem compreender. Querem confirmar aquilo que já decidiram acreditar. E naquela noite, não estavam procurando justiça. Estavam procurando motivo. O silêncio que incomodou todos. Perguntas começaram. Acusações aumentaram. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Imagine o impacto disso. Você sendo acusado injustamente. Sabendo que poderia responder. Sabendo que poderia provar. E ainda assim permanecendo em silêncio. Isso incomoda. Porque normalmente associamos força com reação. Mas existe uma força diferente. A força de quem não precisa provar quem é. O silêncio de Jesus não era fraqueza. Era domínio. Era convicção. Era alguém que sabia que sua identidade não dependia da aprovação das pessoas. A pergunta que mudou tudo então veio a pergunta. Direta. Sem rodeios. Você é o Filho de Deus? Silêncio. Pausa. Todos esperando. E então Jesus respondeu. Eu sou. Não foi uma defesa. Não foi argumento. Foi declaração. Naquele instante, a sala mudou. Porque agora não discutiam mais comportamento. Discutiam identidade. E foi exatamente isso que gerou a reação. Porque poucas coisas provocam tanto desconforto quanto alguém firme naquilo que é a condenação. As roupas foram rasgadas, as vozes aumentaram. A decisão parecia tomada. Condenado. Não porque faltassem provas, mas porque sua existência confronteava estruturas. Enquanto isso, do lado de fora, outra batalha acontecia. Uma batalha silenciosa. Dentro de Pedro. Pedro acompanha de longe. Pedro não fugiu completamente. Mas também não ficou perto. Talvez isso descreva muitas pessoas. Não abandonaram totalmente, mas também não permanecem próximas. Pedro seguia de longe, observando, tentando entender, talvez ainda esperando uma reviravolta. Talvez acreditando que Jesus resolveria tudo. Ele entrou, sentou, tentou parecer comum, tentou não chamar atenção, até que alguém olhou para ele. Você estava com ele. Pedro respondeu rápido. Não estava. Simples, automático. Talvez até tenha pensado, foi só para evitar problema. A segunda vez, minutos depois, outra pessoa. Outro olhar, outra pergunta. Eu conheço você. Pedro sentiu o coração acelerar. Agora havia risco. Agora não era teoria. Agora era custo. E respondeu de novo. Não conheço esse homem. Talvez tenha sentido algo dentro dele. Uma sensação estranha.
Porque toda vez que agimos contra quem realmente somos, algo em nós percebe. A terceira pergunta. O tempo passou. Outro grupo. Outra observação. Você fala igual aos seguidores dele. Agora não dava mais para escapar. Pedro se desesperou. Negou outra vez, com mais força, mais intensidade, mais medo. E naquele exato instante, um som atravessou a madrugada. O galo cantou. Silêncio. Porque de repente, Pedro lembrou. As palavras, o aviso, a conversa, tudo, o olhar, e então aconteceu algo impossível de esquecer. Jesus olhou para Pedro. Não sabemos quanto tempo durou. 1 segundo? 2. Mas aquele olhar atravessou uma vida inteira. E talvez aqui exista um detalhe importante. A Bíblia não descreve condenação naquele olhar. Não descreve raiva. Não descreve desprezo. Pedro saiu e chorou. Não porque foi destruído, mas porque percebeu que era amado mesmo tendo falhado. Existe uma diferença enorme. Vergonha diz, você acabou. Graça diz, volte. O conflito de Pedro: imagine andar anos com alguém. Prometer fidelidade. Dizer que nunca abandonaria. E perceber que caiu justamente onde acreditava ser mais forte. Pedro descobriu algo que todos nós descobrimos em algum momento. Confiança em si mesmo tem limite. Talvez seja por isso que algumas quedas nos transformam. Porque elas quebram a ilusão de autossuficiência. Pedro chorou, mas sua história não terminou ali. Guarde isso, porque pessoas que falham não estão automaticamente destruídas. Enquanto isso, Jesus continua dentro do julgamento, continuavam acusações, empurrões, deboche, perguntas, mas Jesus permanecia, sem fugir, sem responder ataques, sem abandonar o caminho, porque ele sabia. Ainda não era o fim. Ainda faltava a parte mais difícil. Ainda faltavam as palavras. Ainda faltava a cruz. O peso do silêncio. Existe algo muito forte nessa parte da história. Jesus foi abandonado, traído, negado, acusado. E ainda assim, continuou. Talvez porque amor verdadeiro não depende apenas de circunstâncias favoráveis. Naquele momento, ele estava carregando algo que ninguém mais compreendia. E continuaria carregando. Até o fim. A madrugada estava terminando, mas a escuridão ainda não. Pedro chorava. Os líderes comemoravam. Os discípulos estavam espalhados. E Jesus seguia em silêncio. Mas agora o caminho era inevitável. Porque na próxima parte, ele será levado diante do governador. A multidão fará uma escolha. E começará o trajeto que levará às últimas palavras que mudariam o mundo. Continua na parte 4.